Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula 2 do curso sobre o livro Capitalismo Ideal Desconhecido. Hoje nós vamos entrar de fato no capítulo 1 da obra, que é o que é capitalismo, né? Na semana passada a gente discutiu um pouco da introdução e agora a gente vai começar o capítulo 1 em si. Esse capítulo ele vai ter continuidade e vai ser finalizado na semana que vem. É o capítulo mais extenso da obra e um dos mais importantes. Então, eu decidi dividir o estudo dele em dois capítulos para que a gente não perca nenhum dos insights. Da mesma forma que A Virtude do Egoísmo e outras obras da Rand, obras de não ficção, o primeiro artigo normalmente ele encapsula a grande parte dos conteúdos que depois vão ser desenvolvidos em capítulos específicos. Então é muito legal a gente ter essa base teórica bem forte para depois, quando a gente for para os capítulos que são capítulos de maior aplicação, a gente não se sinta perdido, né? Na hora de entender o argumento dela. Então, o que que a gente viu na aula um, né? Ah, quando a gente falou de capitalismo desde o início, a gente não entrou o livro, ao abrir o livro, a gente não viu um manual de economia, ou seja, uma discussão de preços, juros, investimento. O que que a gente viu na introdução? Que a Rand ela quer discutir o capitalismo, sim, só que no terreno moral e filosófico. Porque para ela não basta falar de qual sistema produz mais riqueza. Essa não é a discussão primordial dela. O que que ela pede para a gente fazer? Para a gente voltar um pouco e entender qual o sistema que é de fato adequado para a natureza do ser humano, né? De acordo com como o ser humano funciona no mundo, né? O indivíduo como agente e depois, claro, nós tocamos também na, na questão do uso da força, né? Que para isso que a Rand entende que existe a figura do governo. Nós vimos também na primeira parte ali do capítulo, um pouco que a gente falou na aula junto com a introdução, o problema da premissa tribal. Ou seja, quando a gente começa a falar de economia política com abstrações, por exemplo, sociedade, recursos naturais, produto social, excedente, o que que a gente está fazendo? A gente está esquecendo, a gente está colocando em segundo plano, de fato, quem pensa, quem escolhe, quem poupa, quem inventa e quem produz, que é o indivíduo, né? A gente não está dizendo que a sociedade, né, a gente sabe que a sociedade existe, que a cooperação existe, que as instituições existem. Só que nenhum desses conceitos, nenhuma dessas coisas, substitui o fato de que quem conhece, quem age, é o indivíduo concreto, e não essas abstrações. E é daí que a gente parte hoje, né? Se o homem, se nós aqui somos seres que precisam conhecer para viver, que faculdade que torna isso possível? Se essa faculdade, né, a faculdade da razão que nós vamos ver, ela opera dentro de cada indivíduo, que condições sociais ela exige? Ou seja, como é que eu faço para poder usar a razão em sociedade? Como é que essa necessidade se transforma em direitos individuais? Ou seja, como é que essa necessidade que vem da nossa natureza como ser humano se transforma em direitos? E como é que a gente chega na propriedade, né? O que que é um sistema social? Então, todas essas perguntas nós vamos responder na aula de hoje. Antes da gente conversar, vocês sabem que em 1776 houve o que veio ser chamado de Revolução Americana, né? Mas pensem antes disso. O que que existia antes disso? Existiam monarquias, ordens de estamento, impérios, escravidão, né? Todos esses tipos de instituições. O que era legítimo na política era tudo dado em termos de quê? De tradição, de religião, de linhagem, de uma autoridade histórica.
Agora, depois de 1776, o que que a gente vê? Uma mudança na forma como a gente fala de política. Ou seja, é a primeira vez que os indivíduos começam a ter direitos, os chamados direitos individuais, né? É a partir daí que os governos passam a existir, especialmente no contexto norte-americano, para assegurar esses direitos. E é a primeira vez na história que a autoridade política precisa se justificar frente aos indivíduos, frente às pessoas, né? Ou seja, essa transição, ela é importante ou não? A gente sabe que os direitos eles não aparecem magicamente na história, né? Existe essa revolução, existe todo um antecedente filosófico, jurídico anterior, né? Então, vocês percebem que, de um momento, a liberdade dos indivíduos era uma concessão do governo, então era a concessão do rei, ou era o senhor que liberava o escravo, né? Então, tudo isso dependia da sanção de alguém, e depois a gente vai para um governo que então existe o quê? Para proteger os direitos e a liberdade do indivíduo. Então, vocês percebem a grande diferença que existe entre o que se achava que era liberdade antes de 1776 e o que é liberdade depois. Então vocês percebem que muita coisa acontece como produto dessa transição, de uma simples revolução, né? Simples modo de dizer, né? Uma data histórica, mas o produto de muita reflexão sobre o papel do governo e o papel do indivíduo, né? O reconhecimento do ser humano como alguém que está no centro do desenvolvimento, né? Do centro da sua vida, né? Que tem independência para agir e pode ser responsabilizado pelas suas ações. Antes da gente entrar no capítulo em si, eu acho que isso é feito pouco nos cursos de objetivismo, né? Vocês podem procurar referências internacionais, existem cursos em inglês também. Então, antes da gente entrar na política em si, a gente precisa falar de alguns termos filosóficos, alguns termos que talvez com os quais vocês não estejam tão familiarizados, mas que vocês vão entender como é importante nesse momento e para o entendimento das próximas aulas. Eu peço que vocês fechem os olhos, se puderem, pode ficar com os olhos abertos, não tem problema também. E vocês imaginarem que amanhã, né? Amanhã aparece na Terra um visitante inteligente, né? Um ET. Hoje está muito em voga, né? Falar de extraterrestres, né? Imaginem que surge então um OVNI aqui, né? Um representante de outra cultura, de outra civilização, e ele é inteligente, né? Ele consegue perceber objetos, ele consegue aprender, né? Esse ET. Mas ele nunca teve contato com a nossa cultura. Então a gente recebe ele, né? Como bons seres humanos, a gente leva ele para a cozinha, né? Para a sala de estar, para ele sentar, né? E para nos conhecer um pouco. Então a gente leva ele para a cozinha enquanto a gente está preparando alguma coisa, e em cima da mesa tem um copo, um garfo, uma faca, um prato, uma xícara e uma jarra, né? E aí ele aponta para o copo e ele pergunta: o que que é isso? E aí, se eu responder é um copo, não vai resolver o problema. Por quê? Porque eu simplesmente coloquei um nome numa coisa que ele não conhece, ele nunca viu um copo. Então, se eu chamar o copo de copo, se eu chamar o copo de Vitor, eu chamar o copo de Felipe, tanto faz. Ele não sabe o que que é um copo, para que que serve, ele não tem esse contexto, né? Depois, né, nós colocamos então esse copo, essa coisa que a gente chamou de copo, ao lado de um garfo, de uma faca e do prato. E ele olha e ele começa a entender mais ou menos, ele olha o que a gente está fazendo e, e ele vê que esse copo ele é diferente do resto porque ali a gente consegue reter líquido. Então essa característica ajuda muito para ele entender. Por quê?
porque ele separa o copo dos outros objetos, e aí todas essas características que ele está trazendo, né, tudo que ele está vendo, ele está conseguindo entender, então, finalmente, o que que significa isso, né, essa coisa que se chama copo, né? Depois eu tiro o garfo, a faca e o prato e coloco uma xícara, uma caneca e uma jarra. E aí ele começa a coçar a cabeça, porque reter líquido já não é mais suficiente para ele. Porque ele vai olhar o copo, ele vai olhar a jarra também, essas coisas retêm líquido. Nada mudou fisicamente no copo. O copo continua o mesmo. O que mudou foi o quê? O contexto cognitivo em que a gente precisa, né, que a gente precisa para identificar. E a mesma coisa acontece com a gente quando a gente está discutindo ah, qualquer assunto. E aqui a gente falando de capitalismo. Entre várias características verdadeiras sobre o capitalismo, por exemplo, aumenta a riqueza, ah, talvez diminui a desigualdade, traz mais oportunidades de emprego, né? Entre todas essas coisas que, que se pode atribuir como características do capitalismo, a, qual delas, qual delas é realmente a mais importante, a mais fundamental? Então, se vocês pensarem como vocês pensam sobre capitalismo, como a maioria das pessoas pensa sobre o capitalismo, será que elas estão indo na essência do que é esse sistema? Ou elas simplesmente estão, ou elas simplesmente estão falando de características perdidas, né? Características que existem, mas não são fundamentais, como essas que eu acabei de citar para vocês, né? Então, isso que a Rand, esses são dois conceitos importantes, característica e essência, né? Então, a essência é justamente o que torna aquela coisa mais profundamente específica do que qualquer outras coisas que se pareçam com ela. É a característica principal de uma determinada coisa, né? Então, quando a gente olha o contexto do nosso sistema social, onde que a gente mora, esse sistema que a gente chama de capitalismo, a Rand ela pergunta para gente, o que que é de fato distintivo desse sistema? O que que é de fato mais básico sobre esse sistema, né? Então aí surge a necessidade de essência, essa pergunta que a gente precisa descobrir. Tudo bem. Agora ele entendeu então que a essência ele entendeu de fato o que que é a essência do copo e a gente está caminhando para entender qual que é a essência do capitalismo. Só que assim, ele está na hora de voltar para o planeta dele e ele precisa do quê? Para ele poder explicar pro chefe dele quando ele voltar para casa, ele precisa de uma definição. Ou seja, ele já sabe agora, ou ele suspeita de qual é a essência desse copo do capitalismo, e ele precisa fazer o quê? Ele precisa de uma forma de entender, né, de uma proposição, ele precisa de uma proposição para fazer o quê? Organizar tudo isso que ele viu ali na cozinha, né? Então ele vai voltar para casa sabendo o que que é um copo. Então, como é que forma uma definição? A gente já viu em outros cursos. Existe um gênero próximo, né? E uma diferença. Então, dinus e diferença do latim. Sempre forma a definição de qualquer coisa que existe no mundo dessa forma. Então, o que que é o dinus? O gênero, né, que a gente traduz para o português, é o quê? É de que grupo o capitalismo faz parte. Então, que grupo o capitalismo tem do qual ele faz parte? Ele é um sistema político, como o socialismo, como o comunismo, como a teocracia, né? Ele é um sistema político, é um sistema como organiza uma sociedade.
E o diferencia, tá? Mas dentro desse grupo de sistemas políticos, o que que diferencia então o capitalismo, né? Então ali que vai entrar a nossa necessidade de apontar a essência. Ou seja, o que que separa o capitalismo de todas essas coisas que são sistemas políticos? Que tipo de coisa é diferente no capitalismo que não é que difere o capitalismo do socialismo ou de outros sistemas? Então, tudo que nós vamos discutir nessa aula gira em torno do quê? De entender qual que é essa essência do capitalismo, né? Então, essa é a nossa pergunta. É isso que a gente vai ter que descobrir. Qual que é a essência desse sistema chamado capitalismo, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos chamar, por exemplo, assim. O capitalismo é o quê? É um sistema econômico, né? Um sistema político econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção. Não está errado, né? De fato, tem meios de produção, né? Existe alguma verdade nisso. Tá, mas se eu falo que é propriedade privada dos meios de produção, eu consigo responder se essa propriedade privada ela é legítima, né, ou não? Se as relações dentro desse sistema são legítimas ou não, se são morais ou não? Não consigo, né? Não consigo. Se eu digo que é um sistema baseado em trocas voluntárias, também é verdade, de certa forma, né? Tem um quê de verdade. Só que assim, mesmo em sistemas, mesmo no sistema socialista, no sistema comunista, também existem trocas voluntárias. Opa, então não é a essência do capitalismo ser um sistema que tem trocas voluntárias, né? Então, qual que é essa definição do capitalismo? Qual que é? Então, a gente já viu algumas coisas que não é. Nós vamos descobrir nessa aula como nós vamos construir isso juntos. Alguma pergunta, pessoal? Não, tudo certo. Segue aí. Show de bola. Perfeito. Deixa eu ver aqui, o Eduardo colocou uma pergunta. Felipe, seja bem-vindo. Sim. A questão o capítulo, a tributação, eu vou sugerir para ti a aula que foi da virtude do egoísmo, que é o financiamento numa sociedade livre, o financiamento do governo numa sociedade livre. Depois eu vou colocar, tu pode me pedir pelo WhatsApp e eu vou te mandar isso por lá, o link da aula da virtude do egoísmo, de um capítulo específico que ele vai conseguir te responder essa pergunta em detalhe, para não te deixar na mão. Depois só me cobra pelo WhatsApp. Então, ah, a gente viu a definição, então, do que o capitalismo, né, essa definição desse sistema, ela não deve vir como um slogan, né? Ela não vem pré-pronta, ela não vem do além, né? Ela não cai do céu. Nós vamos chegar na definição do capitalismo a partir de um processo que a gente vai realizar junto, né? E então a Rand ela começa, né, essa terceira parte do artigo, ela começa mais básico, ela começa falando da característica essencial do ser humano. Veja que ela dá um passo atrás, ela volta falando da gente, do ser humano. Então, se a gente tivesse que escolher uma característica, né, nesse contexto do ser humano, que explica o maior número de capacidades especificamente humanas, né? O que, qual característica nos torna mais humanos, né? Será que é a imaginação? Será que é a linguagem? Será que é a comunicação? Será que são as crenças religiosas? A capacidade de projetar o futuro?
né? Qual delas é a mais fundamental e explica as outras? Qual delas consegue explicar as outras, né? Qual delas? A Rand ela vai defender que a característica essencial do ser humano é o quê? A sua faculdade racional. Se vocês lembrarem do nosso amigo ET agora há pouco, aquele ET ele voltou para casa, ele explicou o que que era copo e quando ele voltou, ele decidiu não ficar lá na cozinha, né? Ele decidiu ir fora, decidiu ir na natureza. E E aí na natureza ele encontrou uma situação, ele encontrou uma pessoa, um cachorro e um chimpanzé, um do lado do outro. E ele perguntou para uma pessoa que estava passando, afinal, o que que tem de especial nesse animal que vocês chamam de homem, né? Que é o teu caso. O que que tem de especial? Aí a pessoa falou, ó, falou muitas coisas, as línguas, ele constrói cidade, ele desenvolve religiões, ele inventa motor, ele faz ciência, ele transmite conhecimento, né? E, e aí o que que acontece? Aí o ET pergunta, diz, sim, tudo bem, eu entendo que ele faz essas coisas, mas o que que está na base disso tudo? Se ele faz um monte de coisa, mas o que que permite que ele faça essas coisas? E aí vem a nossa resposta de novo, é a nossa faculdade racional. Se vocês pensarem, todas essas coisas dependem, em última instância, do quê? Da nossa faculdade racional. Ou seja, da nossa capacidade mais fundamental de formar conceitos, integrar evidência, julgar, orientar as nossas ações, né? Ou seja, por exemplo, para eu imaginar uma coisa, o que que eu preciso fazer antes? Eu preciso integrar, manipular conteúdos mentais. Para eu usar a linguagem, para eu poder falar com vocês hoje aqui, eu preciso formar e comunicar conceitos, que eu estou tentando explicar para vocês aqui, alguns deles. Para eu planejar o futuro, eu preciso fazer o quê? Inferências, né? Eu acabei de citar, infelizmente, o acidente que eu presenciei agora há pouco. Eu consegui ter uma noção de que determinado carro, da forma que está operando, no comportamento do determinado motorista, poderia surgir um acidente em pouco tempo? Isso vem da capacidade de observação da realidade, de andar no trânsito todo dia, de ter visto os outros acidentes, daqui a pouco de eu ter me acidentado também por uma imprudência, né? Ou seja, eu estou usando toda essa capacidade, toda essa minha experiência através de uma ferramenta integradora, que é a nossa razão, para agir no mundo, para avaliar as coisas, né? Para entender o que pode acontecer e prever daqui a pouco o que pode acontecer, né? E uma coisa que eu vejo, pessoal, na minha experiência da escola, eu estou dando aulas de inglês agora para o ensino médio, digo para o ensino fundamental, e eu fiz uma pequena apresentação falando de alguns temas que a gente fala aqui na aula, por exemplo, sobre razão, sobre a capacidade de pensamento e tudo. E quando eu perguntei para eles o que que é pensar, né? A primeira coisa que eles me falaram é que pensar é escolher, né? Eu digo, pensar é eu escolher se eu quero comer um sorvete, se eu quero prestar atenção na aula ou não, né? Apesar disso ter um toque de pensar, né? Ou seja, ter uma utilidade, o ato de pensar, de razão, ela não é só, não é uma utilidade, uma coisa que eu faço, eu posso fazer às vezes ou não. Ela é justamente
a faculdade mais básica, o meio básico de sobrevivência do homem. Nossa sobrevivência depende disso. Então, eu preciso usar ela diariamente para eu poder ter uma vida propriamente humana, né? Eu preciso descobrir o que fazer, eu preciso saber como cultivar alimentos, como daqui a pouco transformar ferramentas em materiais, como identificar se eu estou doente ou não, né? Produzir energia, se eu for uma empresa, né? Ou organizar processos e tudo mais. Então, tudo isso vem da nossa capacidade de pensamento. Sair para trabalhar de manhã, ligar o carro, né? Tudo isso exige uma série de processos de pensamento, a gerar renda, sustentar a nossa família, né? Então, o ser humano ele vem dessa capacidade de produção, né? De transformar toda essa bagagem de vivências e de abstrações e de conceitos em concretos. Ele precisa viver na Terra, ele precisa gerar valor produtivo. Ou seja, pensar não é uma conveniência, uma coisa que a gente faz às vezes, como fazer um churrasquinho no fim de semana, tomar uma cervejinha e assistindo o jogo. A nossa sobrevivência depende disso, né? Então, é importante a gente ter um corpo saudável? Sim. É importante a gente ter um ambiente propício? Com certeza. É legal ter cooperação social? Sem dúvida nenhuma. Só que nenhum desses fatores substitui a necessidade do quê? De identificar a realidade através da nossa faculdade racional e escolher ações adequadas. Ou seja, é, ter uma ferramenta racional não quer dizer que a gente vai viver isolado numa ilha, né? Não é esse o caso. Mas é de fato o, o que, em última instância, nos permite, né, a viver em sociedade, por que não criar uma herança cultural? Ou seja, quando eu recebo, quando eu faço a troca no mercado, quando eu adquiro conhecimento através da troca com uma outra pessoa, isso não elimina a minha necessidade de pensar, muito pelo contrário. Eu preciso receber aquela informação, né, organizada como ela está, e anexar isso na minha vida, né? Eu preciso me aproveitar dessa informação e tornar isso meu conhecimento, que é a mesma coisa que acontece quando você vai para a faculdade, por exemplo, né? Você faz diversas disciplinas e tudo mais. Só que, em última instância, ela só se torna seu conhecimento se você entender a matéria, se você colocar isso e bem na prova, se você conseguir integrar tudo isso à tua atividade profissional. Aí, com o tempo, você vai olhar para trás e você, por exemplo, no meu caso, né? Você vai olhar para trás e você vai dizer, não, eu realmente me formei em economia, eu sou um economista. Por quê? Porque toda aquela quantidade de informação que me foi passada, eu pensei a respeito e transformei em meu conhecimento, né? Em uma coisa que eu vou trazer para o mundo, né? Então, o conhecimento, como a gente acabou de ver, ah, ele é individual, ou seja, a gente pode colocar muito conhecimento, muita informação em livros, em tradições, em tecnologias, né, dentro do chat GPT, alimentar ele com um monte de informações. Só que isso não vai se transformar em conhecimento num piscar de olhos e de forma automática. Tudo isso vai depender de como o que eu vou fazer com toda aquela informação que está ali, né? Antes num livro e agora, de certa forma, num grande banco estatístico, né? Que são as inteligências artificiais, né? Então, então isso é importante a gente entender que o conhecimento é sempre individual, e a cooperação social, o que ela faz? Ela multiplica o alcance desse conhecimento, ou seja, mais pessoas podem ter mais acesso, como a gente está tendo aqui a um pouco de objetivismo através do curso e tudo mais, mas nunca se dá de uma forma coletiva, não existe um cérebro coletivo. Então,
que nós vimos até agora da aula? Em primeiro lugar, a importância de entender o que é essencial, a importância de saber que a gente precisa ter uma definição do capitalismo e como a Rand busca fazer isso. Ela procura fazer isso através de passos a passos, começando pela natureza racional do ser humano, do entendimento do quê? Que a essência do homem é o quê? É a faculdade racional, né? A gente entende um pouco como isso se dá. E aí ela mostra, né, que o conhecimento ele é de fato algo individual, né? Que ele não é algo, entre aspas, vindo de um cérebro coletivo. Alguma pergunta, pessoal? Já vou trazer um exemplo sobre isso para ficar bem firme. O Eric chegou, também seja bem-vindo. A Marta, Roberta também. Um exemplo, quando a gente fala de objetivismo, até no outro dia eu estava falando com um amigo numa chamada, ele não é objetivista, né? E, e ele me trouxe aquela ideia que é uma ideia muito popular, né? Errada, mas popular, de que o objetivista ele é um tipo de atomista, né? De um ser antissocial, né? Que ele gostaria de viver numa ilha, né? Longe de todo mundo, né? Sem falar com ninguém, de preferência não dependendo de ninguém, né? Claro, sem contato mínimo com outros seres humanos. Isso é uma caricatura, né? Mas infelizmente é a forma como algumas pessoas veem a filosofia objetivista. E para deixar isso, né? Para acabar com essa brincadeira de mau gosto, eu trago um exemplo do programa Apollo, que inclusive a Rand fala muito dele, né, em vários artigos. E quando a gente fala de ir para a Lua, né, esse processo ele envolveu milhares de pessoas, né? Muitas empresas, engenheiros, administradores, enfim. E aí você olha à primeira vista, você diz que essa foi uma realização coletiva, né? E é uma realização coletiva no sentido do quê? De que foram várias pessoas, vários players envolvidos. Mas a pergunta que eu faço para vocês foi uma consciência, uma só consciência, né, uma grande consciência, um cérebro, né, pairando no ar, que conhecia todos os cálculos, todos os materiais, todas as contingências, né, para produzir para fazer, para ser possível chegar à Lua, foi isso, né? Foi um grande cérebro, tipo uma ficção científica, né, que construiu esse projeto? Na verdade, não. O que que houve? Foi uma integração coordenada de várias consciências, ou seja, de várias pessoas, de vários conhecimentos individuais. Então, a individualidade, a racionalidade, ela não elimina a cooperação. Ela permite que a cooperação se multiplique, que a transmissão de conhecimento se multiplique. Então, o objetivista, ele não defende, e a Rand muito menos, ele não defende se isolar numa ilha deserta e não ter contato com outros seres humanos. Muito pelo contrário. Ele tem a consciência de que, mesmo o conhecimento sendo individual, o fato de nós termos uma faculdade racional permite que a gente se reúna, que coopere com outros indivíduos para grandes projetos, como levar o homem à Lua, né, entre outros. Grandes redes logísticas, né? Esse foi só um exemplo, mas vocês podem pensar. Até existe um artigo chamado Eu, o Lápis, que o Leonard Reed escreve, mostrando que para produzir um simples lápis, nós precisamos de uma cadeira global de fornecimento, né? De materiais vindos de milhares de lugares diferentes por milhões de pessoas diferentes que muitas vezes nunca vão se conhecer.
Então, tudo isso é motivado, é possibilitado pelo quê? Pela nossa capacidade de pensar e produzir, né? Então tá, a gente viu que a natureza, né, que a essência do ser humano é a faculdade racional, né? A gente tem essa faculdade que nos permite, né, que nos diferencia dos outros animais e que nos permite florescer como seres, né, como seres vivos. E aí a gente chega na produção, ou seja, o que que é a produção para Rand, né? É a aplicação desse raciocínio da razão ao problema da sobrevivência. Por quê? Porque nós, como seres humanos, infelizmente, nós não conseguimos viver por instinto. Não é essa a nossa faculdade, não é a nossa ferramenta. Se um bebê, por exemplo, né, numa, for largado numa floresta, ele vai morrer. Já um filhote de gato, um filhote de tigre, dificilmente. Então nós precisamos produzir o que nós, né, necessitamos para viver. Então nós precisamos planejar, ter o conhecimento técnico, nos organizarmos, né? Nós precisamos ter processos. Então, desde plantar trigo, né, nós precisamos técnicas de cultivo, organizar o plantio para depois colher. Então, todos esses processos humanos de produção, eles envolvem muito mais do que um esforço físico, né? Eles precisam de um processo de conhecer, julgar, agir, produzir e aí sustentar a nossa vida. Se a gente não conseguir produzir, provavelmente a gente vai estar condenado à morte, né? Não tem outra maneira, né? De sobreviver. Então, a gente vê novamente a importância da cooperação, que em uma sociedade desenvolvida, quase ninguém produz, né, isoladamente tudo o que consome. Com a Revolução Industrial surge a divisão do trabalho e aí as pessoas podem se especializar, produzir coisas diferentes, trocar resultados, né? Então, novamente, nós precisamos produzir para poder viver. Então, vocês percebem que então a produção ela está ligada ao método que nós temos para viver, que é a razão, e, em última instância, ligados à nossa natureza como ser humano. A gente precisa produzir para viver. É uma necessidade nossa. Então não tem como fugir disso, né? Exatamente, a Roberta comentou, né? Esse vídeo do lápis é bem interessante. Até se vocês tiverem filhos e quiserem levar essas ideias também, tem a coleção Desbravando o Mundo Livre que justamente trabalha esse esse ensaio e outros, né? Sobre liberdade, sobre a importância também da cooperação, né? Então, alguma pergunta, pessoal? Eric, Vitor, Então, por hora não, tá legal, tô acompanhando aqui. Tá me perfeito, inspirando. tranquilo. Ah, quando a gente fala de produção, vocês podem ter achado estranho que já pode ter passado pela cabeça de vocês que, enfim, é, qual que é as alternativas que o ser humano tem em relação à produção, né? É, vocês podem ter achado estranho, dizer, não, mas o Matheus ele fez uma afirmação sobre a produção, ele vinculou isso à natureza humana, mas será que é isso mesmo, né? É uma baita afirmação que ele está fazendo aí, né? E a gente precisa então entender essa prioridade causal da produção. Eu preciso deixar isso mais claro. Tem três alternativas que a gente pode a gente pode ter com relação à produção, né? A primeira é pensar e produzir, ou seja, eu enfrento o problema em primeira mão. O que que eu faço? Eu uso o meu conhecimento, né, eu tenho a iniciativa e crio um valor, né?
Eu tenho a capacidade de eu mesmo produzir. A segunda opção é o quê? Eu imitar, né? Ou aprender, imitar e aplicar um processo que outra pessoa descobriu. Ou seja, ou eu descubro e produzo, ou eu tento imitar e copiar alguma coisa que alguém produziu, que alguém descobriu antes de mim, né? E isso pode ser perfeitamente legítimo, né? Só que depende né, de o Vitor, do Eric, de alguém ter construído isso para mim antes, né? Ter descoberto esse processo antes. E tem uma terceira opção que é simplesmente saquear o que o outro produziu. Então, por exemplo, o Vitor tá ali, se eu chegar ali com uma arma, eu vou roubar esses monitor que está aparecendo aí na imagem, né? E ir embora com os monitores, né? Então eu não vou precisar copiar, né? Não vou precisar imitar, descobrir o processo de para construir esses monitores aí, né? E muito menos eu mesmo produzir. Eu vou entrar ali na sala, prender com umas cordas do Vitor e levar embora os monitores, né? E aí nessa terceira opção a dependência é ainda mais evidente, porque para ter alguma coisa para roubar, alguém precisa ter produzido antes, né? Então, existem esses três níveis de relação que eu posso ter com a produção, né? Até no nosso material da aula, ali na página 7 eu trouxe um exemplo, né, também que vocês podem levar para outras pessoas. Então, reforçando, existem essas três opções. Ou eu enfrento o problema de primeira mão, né, uso o conhecimento e crio e sustento um valor, por exemplo, um monitor. Eu aqui sem monitor, por exemplo, provavelmente eu não poderia trabalhar. Eu sou tradutor, eu preciso ter um monitor, né? Então, ou eu crio eu mesmo um monitor, ou eu conto que daqui a pouco o Vitor ou outra pessoa vai aprender o processo, né? E vai produzir monitor para mim, mais barato, para que eu possa comprar. Ou eu tenho que entrar ali no escritório do Vitor e pegar os monitores, né? Essas três opções que existem. Não tem outras, né? Então, o que que a Rand ela faz quando ela traz essa questão? Ela está dizendo, ela não está condenando aprender, imitar a divisão do trabalho, não é isso que ela está fazendo. O que que ela está dizendo? Ela está dizendo que a sustentação do ser humano ela não se dá no curto prazo, né? Ela precisa se dar ao longo do tempo. Eu preciso ter essa transmissão de conhecimento entre as gerações. Então eu não posso depender sempre de imitar ou de roubar alguém. Eu preciso que a maioria das pessoas, ou pelo menos uma boa parte das pessoas, esteja criando valor em primeira mão, que esteja descobrindo novos processos, né? Em algum momento alguém precisou dar o primeiro passo, alguém precisou pensar e produzir. Depende se está a deixar por causa da propriedade intelectual. Esse debate da propriedade intelectual é muito interessante, Felipe. Também existe um outro vídeo que a gente vai. Já foi feito, mas que eu vou voltar nesse assunto também, dentro desse livro mesmo. Então tá, agora a gente entendeu que o ser humano ele tem uma natureza específica, que ele tem uma faculdade racional que é o seu meio básico de sobrevivência, que para ele sobreviver ele precisa produzir, né? E que existem formas de produzir, que a gente já viu, essas três formas. Tá, mas tudo bem. Se ele pensa, né? Se pensar e julgar são atos individuais, e o ser humano ele precisa pensar para sobreviver, ele precisa pensar, né? Ele não pode pegar emprestado de outra pessoa, ele precisa pensar. Como é, como que em sociedade isso se dá? Como é que ele continua sendo indivíduo na sociedade? Como é que o Vitor continua sendo um ser pensante em sociedade? Porque dentro da casa dele tudo bem, né? Ele tá ali seguro, tá pensando, tá fazendo as coisas dele. Tá, mas quando ele vai para a sociedade, como é que funciona, né?
Se ele sair na rua e chegar alguém com uma arma, ou, né, ou eu entrar ali no escritório dele e apontar uma arma, será que ele continua pensando? A Rand defende que não, que uma pessoa sob coerção, ela não é que ela perde a razão, que ela se esquece como é pensar, mas ela fica naquele momento. Acontece o quê quando alguém aponta uma arma para o Vitor, né? Ele perde a conexão entre o julgamento e a ação. Ou seja, a realidade naquele momento da arma não é mais a realidade. O único foco dele é aquela arma que está apontada para a cabeça dele. Ele não vai estar mais pensando nos monitor, no que ele tem que fazer amanhã. Ele não vai pensar mais nisso. Se ele entregou o orçamento que o chefe pediu. A realidade dele vai ser aquela arma na cabeça dele. Pronto. Não vai mais existir mais nada na cabeça dele. Ele vai esquecer até da reclamação da esposa. Dizer para ele limpar, ele não vai lembrar mais de nada. Naquele momento ele não vai lembrar mais de nada, né? Então vocês percebem que o que que a Rand destaca na questão da coerção? Existe um rompimento da conexão entre o julgamento e a ação. Então, naquele momento, o Vitor ele deixa de ser um ser racional e ele só vai pensar em sobreviver. Ele só vai pensar em sair dessa situação. E isso acontece, aí você vai dizer, sim, Matheus, mas esse exemplo da arma aqui nunca aconteceu comigo, né? Nunca vai acontecer comigo, né? Isso aí é uma situação hipotética, né? Mas a gente sabe que muitos governos fazem isso todos os dias, e o governo brasileiro, de certa forma, também. Ele pede que tu entregue o produto, grande parte da tua produção através do imposto, que você precisa de uma licença para ter uma determinada profissão, que você siga um plano que às vezes você considera errado. Ele pode te ameaçar, te censurar, como alguns magistrados, né, que não pode deixar você falar, não vão deixar você se pronunciar. Então, a liberdade no sentido político é a condição social que permite, né, que cada um de nós haja sem ser coagido, né, coagido pelos outros, sem sofrer, né, a ameaça dos outros. Não. Então, liberdade política não significa ausência de limites naturais, de escassez, de consequências ou de compromissos assumidos voluntariamente. Ou seja, eu não sou coagido pela realidade porque eu não consigo voar. Eu não sou coagido se o Vitor não quiser vender para mim ou cooperar comigo. Não tem coação envolvida, né? O problema político é quando existe uma vontade imposta pela ameaça, como a Receita Federal, por exemplo, né? Não pagar o imposto vai ser preso. É a mesma coisa de ter uma arma apontada para sua cabeça. Mas assim, ter liberdade para agir não quer dizer que o indivíduo vai julgar corretamente, não tem garantia, né, de resultado. Pessoas livres podem errar, podem desperdiçar recurso, podem apostar no tigrinho, pode, né, tomar decisões ruins. Então, um sistema social ideal, ele precisa fazer o quê? Ele precisa, né, permitir o quê? Deixar espaço para que o ser humano escolha, haja e responda pelas suas consequências, né, em vez de substituir esse processo por ordem coercitivas, né, por ordem de um governo ou de uma outra pessoa. Então, a liberdade é a condição social para que o julgamento individual possa orientar a ação, para que eu possa agir como um determinado ser humano, né? Então, essa é basicamente a ideia que nós estamos chegando aos poucos.
Vai lá, Vitor. Ótima noite. Então vocês percebem como nós estamos chegando perto da política já? Estamos quase lá. Vamos quase lá, né? Então a gente entendeu a relação de força e razão e eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, né? Vamos imaginar, né, que o engenheiro ele está fazendo o projeto de uma ponte e, né, essa ponte foi projetada e ele vê que essa ponte ela não vai suportar a carga prevista, né? Está sendo uma ponte pela qual vai passar diversas carretas, diversos transportes, né? E a carga, né, e essa ponte ela não vai aguentar as toneladas que vão passar por ela. Mas daí entra o superior dele na sala, o chefe da empreiteira, e diz assim: Olha, o fulano, ele aponta a arma para a cabeça dele e diz assim: Ó, assina isso aqui e diz que a ponte é segura. O engenheiro com medo, ele até pode assinar, ele pode fechar a boca, ele pode repetir em voz alta que a ponte é segura. O que está acontecendo ali? A ameaça está fazendo o quê? Está mudando o quê? A conduta dele, o comportamento dele. Só que o que que acontece? O que está acontecendo aí? A força ela está impedindo o quê? A investigação, ela está mudando o comportamento, ela pode, é, ela não é um método de conhecimento, ou seja, o fato de o engenheiro assinar não mudou a realidade que a ponte vai cair e que ele vai ser responsabilizado provavelmente por causa disso. Então a força ela não substitui a evidência, a causalidade, a demonstração e um bom projeto, né? Então, quando a gente está chegando na política, quando a gente sai da epistemologia, né, da razão para a política, a pergunta não é se os seres humanos continuam biologicamente capazes de pensar sobre ameaça. É se eles podem orientar a ação deles pelo julgamento que eles consideram verdadeiro. Ou seja, o nosso amigo engenheiro, ele não está conseguindo fazer isso. Por quê? Porque a única coisa na qual ele está pensando é salvar a própria vida naquele momento. Ele não está pensando na ponte. Se ela vai cair, se ela não vai cair. Ele está pensando na sobrevivência dele. Se ele não assinar, provavelmente ele vai levar um tiro na cabeça. Então essa é a preocupação dele. Então a força ela pode forçar uma ação, como assinar esse laudo falso. Mas ele não vai produzir verdade ou uma convicção racional, né? Então percebam como a gente está chegando perto da política, né? A gente está chegando perto da formulação. Alguma pergunta, pessoal, antes da gente entrar na nossa revisão ali do capitalismo? Para Então mim tá tudo vamos. certo. Perfeito, Felipe. Vamos seguindo então para a gente chegar na nossa política. Então agora a gente entendeu bem, né, o que que como ser qual que é a essência um pouco da natureza humana, que ele precisa produzir, como ele, qual é o impacto
da força, né, no contexto social, se alguém te aponta uma arma, se existe ameaça de violência com relação ao pensamento, e agora a Rand ela entra nas discussões então sobre direitos. Ou seja, o que que são direitos? Né? Essa questão é muito polêmica, né, no meio liberal, né? Não existe tanta clareza. Então, o que que são direitos, né? São os princípios morais que definem e sancionam a liberdade de ação do homem em um contexto social, ou seja, é aquilo que garante que eu possa agir como ser humano na sociedade. Então, um direito não é uma garantia que as outras pessoas vão produzir para mim o resultado que eu desejo. Então, eu ter o direito individual de agir, né, de poder agir na sociedade da forma como eu entendo melhor, né, através de um processo racional, isso não me traz nenhuma garantia de resultados, né? Ele só vai me dizer o quê? Que eu tenho uma esfera, né, um contexto onde eu posso produzir, trocar, agir, sem sofrer compulsão, né, sem sofrer violência física de terceiros. Então, qual que é o direito fundamental? É o direito à vida. Ou seja, o direito à vida não é que tá tudo bem agora, e isso é muito comum na esquerda, no nosso debate brasileiro. O direito à vida não é o direito de que os outros vão trabalhar para sustentar minha vida, para me dar o Bolsa Família. Não é isso. É o direito que eu tenho de realizar as ações necessárias para sustentar a minha própria vida, respeitando os direitos iguais dos outros, né? Todos os outros direitos, inclusive o direito né, o o direito de propriedade, também vem desse direito fundamental. Ou seja, ter o direito, por exemplo, o direito de falar não obriga as outras pessoas a concordarem comigo. O direito de eu contratar, né, de eu contratar um serviço de alguém, não garante, né, não obriga um fornecedor a me vender, né? Então, os direitos individuais para Rand, os direitos estabelecem o quê? Limites para a coerção, ou seja, me protege dentro de uma determinada esfera para que eu possa viver, para que eu possa buscar o que é importante para mim, né? Então, quando eu digo assim que eu quero liberdade para agir, não é liberdade para eu iniciar, usar essa ação para sair batendo no Felipe. Não é isso. O mesmo princípio, né, do direito individual que protege a minha ação, protege a possibilidade de outra pessoa discordar ou seguir um plano diferente. Então, eu tenho a liberdade de ligar para o Felipe e dizer assim, ó, Felipe, me vende assim o material que está vendendo. O Felipe pode dizer, não quero, não tenho, não quero negociar contigo. Então, eles são princípios que definem relações entre pessoas livres. Então, daí vem a discussão do direito de propriedade, né? Inclusive o direito de propriedade intelectual que foi comentado ali no chat. Então, o direito de propriedade é o quê? É o direito de adquirir, produzir, usar e dispor dos valores materiais obtidos legitimamente. Ou seja, a propriedade, o que que ela faz? Ela torna concreta a liberdade de ação. Então, se eu posso pensar e trabalhar, mas eu não posso conservar o produto do meu trabalho, ou seja, se eu produzir e chegar a Marte e roubar tudo, a ligação entre a mente, a ação e a vida é quebrado na etapa final. Então eu preciso ter a capacidade de manter os frutos do meu trabalho. Do contrário, esse processo ele é quebrado, né? A ligação da minha mente com a ação e a vida é quebrada, ou seja, eu penso
eu ajo a respeito, mas daí eu não posso sustentar minha vida porque me roubam. Então, esse processo vocês veem que é quebrado, né? Tem um exemplo do livro que eu acho que o Felipe não vai gostar, né? Esse é um exemplo, o exemplo do livro Propriedade Intelectual é muito polêmico no meio liberal. Vamos dizer assim, ó, Felipe Andrade, pode, né? Tu é livre para pensar, escrever um livro que quiser, tá? Só que tem uma condição, quando eu terminar, né? A renda obtida desse livro aí e a decisão como ele vai ser usado vai pertencer ao Eric ou a mim. Então, a permissão para você continuar pensando está intacta, né? Só que o controle material sobre o resultado do teu trabalho desapareceu. Ou seja, o vínculo foi cortado. O vínculo entre a tua mente, o teu conhecimento e o esforço para escrever o livro foi cortado do livro, né, do produto final. Então, a Rand ela sempre deixa muito claro a teoria de propriedade intelectual da Rand, ela é baseada em última instância ao direito à sua própria vida, ao fruto do seu trabalho. Não é uma questão de escassez, como é o argumento austríaco, por exemplo, né, em defesa do fim da propriedade intelectual. Quando tu quebra esse vínculo, o que que está fazendo? Tu está quebrando o vínculo que te torna humano. É muito mais profundo do que simplesmente o produto, né? O material que vai ser feito, né? Ou se ele vai ser escasso ou não vai ser escasso. É diz respeito à sua vida. Você já pensou, por exemplo, quantas pessoas hoje elas vocês já viram, por exemplo, aqueles exemplos das carrocinhas de rua, que aí o vendedor ele chora porque veio a fiscalização e levou o carrinho de cachorro quente embora. Você acha que simplesmente a pessoa ela vai, ela está sofrendo simplesmente porque levaram um carrinho embora? Não, ela está sofrendo por quê? Porque todo o fluxo de trabalho dela, ela pensar em ter um negocinho ali para sustentar a família, ela agir, ela arrumar o carrinho, comprar os materiais e depois ser tudo levado embora, o vínculo da vida dela é cortado. É como se fosse cortar uma perna. Para a pessoa, ela sente como se fosse cortar uma perna. Então, é isso que a Rand está chamando a atenção para gente. O ser humano ele precisa produzir para viver. Para ele produzir, ele precisa do esforço da mente dele, né? Então, se outra pessoa controla o produto, né, o cachorro quente, o carrinho do senhor ali da rua, ele acaba fazendo o quê? Ele passa a controlar as consequências da ação daquele indivíduo. Ele passa a controlar a vida daquele indivíduo. Então, essa é a gravidade que a Rand quer chamar a atenção, né? Exato, né? O Eduardo comenta, Rand comenta também que o direito de falar não garante palco de nenhuma forma para essa expressão. Exatamente, exatamente, perfeitamente. O Felipe colocou por isso os japoneses ficaram tão chateados com o descobrimento da pirataria no Ocidente. Eu não entendi o contexto, Felipe. Se tu quiser comentar ali, abrir o microfone para a gente entender melhor. Ah, não, isso é simples. É porque teve um problema aí, o pessoal falando. Até teve um vídeo aí do Ancapsul, né? Do Peter Tuguniev, explicando que o Elon Musk traduziu automaticamente todos os twitters, né? Pra gente. E num determinado momento os japoneses ficaram indignados
com o descobrimento de que o pessoal, tanto nos Estados Unidos, no Brasil, vamos dizer mais aqui na América Latina como um todo, e, pirateavam os jogos que não estavam mais disponíveis, ou seja, não tinha nem também nenhum problema, não estava causando, para a versão austríaca, não estava causando nenhum prejuízo, porque já não existia mais a empresa, você pirateando algo que já deixou de ser produzido, que não, enfim, ninguém ia levar prejuízo, mas eles achavam que você piratear isso era um. Uns alegam que é a questão positivista, e outros alegam que isso aí foi interessante, esse exemplo que você deu da Ayn Rand, É, que era uma questão da sua vida. Você não podia fazer isso. Você não pode, simplesmente você não pode piratear. Achei interessante. hoje tem, a gente sabe que, por exemplo, o próprio propriedade intelectual, a questão de livros, se não me engano, é 70 anos, né? Então também a gente não está falando que foi por exemplo, o Adam Smith lá escreveu A Riqueza das Nações e foi há 700 anos e ainda ninguém pode trabalhar com essa obra, né? Então existe, entendo eu, um bom senso hoje, tá longe de ser perfeita a teoria, né? Eu digo, a questão de patentes e propriedade intelectual, mas existe um bom senso de entender que a patente, né, ela não é eterna, né? Essa questão de jogos, por exemplo, é uma questão que hoje ela está muito em voga com os emuladores e tudo mais, justamente muitos, se você for ver os jogos de Mario, por exemplo, a própria Nintendo cria o Mario Maker no sentido de que os usuários possam criar em cima, né? E você vê vários jogos independentes também, que você cria com base na experiência do jogo original. Só que isso é feito dentro de uma plataforma, ou ele é feito sem fins lucrativos. Então, isso não é um ataque, no caso, a Nintendo, né? Então, mas é uma discussão, especialmente software e tudo mais, ela é bem complexa, né? Não é tão fácil como falar de um livro em si. Mas o argumento, em resumo, da Rand é justamente esse, né? E para o japonês, dada a cultura deles, isso é um profundo ataque, né? Eu não digo que eles têm um argumento objetivista, né? Nesse sentido. Eu não sei, sinceramente, eu não entendo que seja essa a origem da revolta deles, né? Que tu trouxe, Felipe. Mas é justamente isso, né? É a questão de que foi produzido por alguém, né? E quem tem, ah, pelo menos por um período, o direito de se posicionar a respeito do uso ou não da sua propriedade é o dono. Então a Rand ela defenderia isso sim, mas tampouco ela defenderia vamos dizer, um direito eterno, né? De não mexer ou não trabalhar com os seus materiais. Tem até algumas obras da Rand também que em algum tempo, em alguns anos, elas vão entrar em domínio público, acho que daqui a 20 anos já, que são normalmente 70 anos do falecimento dela, né? Então, mais 20 e poucos anos já vai entrar em domínio público também, né? Então mas é um tema muito legal, Felipe. Tem uns outros artigos no Objetivismo Brasil, se você quiser, também me lembra tudo pelo WhatsApp, tá? Porque senão eu vou me esquecer. Eu posso passar também o link de alguns artigos que falam sobre as teorias de propriedade intelectual, não só da Rand, mas como de outros autores austríacos, né? Porque mesmo dentro da escola austríaca existe uma discrepância quanto ao argumento sobre a propriedade intelectual. Então, se você tiver curiosidade, só me pede ali que depois eu consigo achar para ti. Só quero participar de tudo. Tá, pode ser. E aí só me passa ali no WhatsApp, ali eu tô como administrador do grupo, daí não tem erro. Então a gente voltou, pessoal, a gente chegou na questão do sistema social, ou seja, a gente fez todo esse caminho juntos, né, para voltar para a discussão do capitalismo, a discussão desse sistema social. Então, o que é um sistema social, como a gente estava vendo? É um conjunto de princípios morais, políticos e econômicos que
eles passam a fazer parte de instituições, de leis, de formas de governo e estabelecem o quê? Como as pessoas vão lidar em sociedade. Isso é um sistema político, né? Então, vocês percebem que essa definição, que a gente viu o que significa a definição lá no início, era mais ampla do que um sistema econômico. Então, o sistema social não é só economia. Então, não é só moeda, não é só empresas, comércio, mas de uma ordem mais abrangente, ou seja, é uma coisa mais ampla. Determina o quê? Quem pode agir, quem pode contratar, quem pode proibir, quem pode confiscar e, inclusive, quem pode ou não usar a força. E o que que a Rand diz respeito, né? O que que a Rand faz a gente pensar? Que o que manda num sistema social, no fim das contas, é a concepção filosófica do homem e das relações entre os homens. Então vocês veem que todo o caminho que a gente fez tem um significado. Dependendo da forma como eu vejo o homem e as relações humanas, eu vou ter um sistema social diferente, né? Se eu trato o indivíduo como um fim em si mesmo, eu preciso de instituições que limitem os poderes, né? Os poderes de uns sobre os outros. Se eu digo que o indivíduo é uma célula substituível de uma raça, de uma classe ou de um projeto coletivo, a lei ela vai se adequar a isso, o governo vai se adequar a isso. Então, a maneira como a gente concebe o ser humano não fica numa discussão abstrata. Ela vai aparecer nas leis e nas instituições, né? Então, um país ele pode permitir atividade privada em algumas áreas e em outras, né, atribuir ao governo poderes incompatíveis com direitos individuais, né? Isso acontece, né, nas economias mistas como a nossa. Então, a definição ela serve o quê? Para distinguir o princípio do que pode ou não estar acontecendo com relação, né, à realidade, o que está acontecendo na realidade. Então, a ideia, né, a ideia que a Rand traz é que a gente precisa ter o máximo de clareza possível nesses aspectos para que a gente possa, né, a gente precisa entender a natureza do homem para que a gente possa chegar mais perto como sistema social e político de um sistema que proteja justamente esse homem e essas características que ele tem. Então, quando a gente pensa em sistema, a gente está pensando em integração. Isso é uma coisa que faça sentido como um todo. Então, perguntas: quem pode iniciar as forças? O que que o governo pode proibir? O indivíduo pode contratar? Pode ser dono do que produz ou não, né? As regras valem de maneira geral ou dependendo do grupo? Então, essas perguntas mostram o quê? Que economia, direito e política elas não podem ser tratadas de forma separada, né? Então, quais são as duas questões fundamentais sobre qualquer sistema social? A primeira sempre vai ser: o sistema reconhece os direitos individuais? A gente entendeu hoje por que que os direitos individuais são importantes. E a segunda, o sistema proíbe a iniciação da força física nas relações humanas? Ou seja, existe uma instituição que me protege de viver numa sociedade, numa guerra civil constante? Então, a segunda implementa a primeira. Então, se esse sistema que eu defendo proíbe a iniciação da força física nas relações humanas, ele vai garantir o quê? Os direitos individuais.
ver aqui. O Felipe comenta, né? Tem gente que não liga para nada disso. Se tiver churrasco, a viagem, o conforto imediato, tá tudo certo e não importa as consequências. É de verdade. Essa é uma verdade mesmo. Então, pessoal, nós estamos chegando ao que é o capitalismo, né? Então, finalmente nós estamos. Então, o que que é o capitalismo? É um sistema social baseado no reconhecimento dos direitos individuais, inclusive o direito à propriedade, como a gente viu, no qual a propriedade é privada, né? Então, o capitalismo ele não é só um mecanismo de produção de troca, ele não é simplesmente uma relação econômica, né? Ele está falando de um princípio moral político que governa as instituições e as relações humanas. O capitalismo identifica isso. Então não adianta a gente falar meios de produção privados ou trocas voluntárias ou mais eficiente. Então isso não é o que importa, não é o essencial no capitalismo. Então a gente pode ver porque lá no início eu não dei a definição para vocês. Propriedade privada, mercado e troca são consequências institucionais de um princípio anterior. Se não existir direitos individuais e controle da iniciação do uso da força, a gente não vai falar de propriedade privada, nem de mercado, e muito menos de troca voluntária, né? Então vocês percebam como é diferente a forma como a Rand define o capitalismo, né? E ela deixa muito claro que a função do governo é justamente essa, né? Então, vamos recapitular. Nós temos a natureza, nossa natureza como seres humanos e a nossa busca pela sobrevivência. Como a gente sobrevive? Através do uso da razão aplicado ao problema da produção, né? Ao problema da sobrevivência. A gente produz para, em última instância, poder sobreviver, continuar vivos. Para a gente fazer isso, a gente precisa que nós precisamos do quê? De direitos individuais e a liberdade política para que a gente possa exercer esses direitos individuais, para que eles sejam protegidos, né? Por uma instituição como o governo. E o capitalismo é esse sistema, é o produto de toda essa corrente, né? Então não existe como nós defendemos um sistema sem essa, sem essa cadeia muito clara. Então vamos lá de novo. Natureza humana, razão, produção de conhecimento em nível individual, o que nos permite o quê? A produção. A produção só se mantém se ela for feita em liberdade, liberdade política, tendo os nossos direitos individuais protegidos. Se a gente tem isso protegido, a gente consegue ficar com a nossa propriedade. E esse sistema gera o capitalismo, que é o sistema social onde que a gente respeita essa cadeia anterior que a gente viu, né? E tudo isso protegido por um governo limitado. Então, isso que é legal do objetivismo. Não é uma coisa solta, não é uma defesa infantil do capitalismo. Não é uma defesa utilitarista, não é uma defesa consequencialista, né?
para falar de escolas filosóficas. É uma defesa principiada das ideias da liberdade. Hum. Exato, Roberta, que legal, trouxe aqui a questão dos 70 anos, né? Então existe essa videogames Japão, 70 anos após a publicação. Os primeiros jogos foram feitos aí na década de 80, daqui a pouco já vai chegar, mas eu acho que não passou ainda do prazo, né? Talvez por isso que eles ficaram chateados também, de acordo com o que o Felipe colocou ali. Então, basicamente, pessoal, esse é o conteúdo da primeira parte do capítulo 1, né? Que nós vimos ali no livro Capitalismo Ideal Desconhecido. Na aula que vem, nós vamos retomar, fazer uma revisão rápida dessas primeiras duas aulas e depois a gente vai entrar com o quê? Com a justificativa moral do capitalismo e com as teorias de valor que vão aparecer ao longo da obra. Esses vão ser os principais temas e o fechamento do capítulo 1, para que a gente não se atrase também no fluxo do curso. Então, esses dois temas eu quis trazer em separado para vocês. Vocês vão perceber que a minha metodologia do curso é sempre a gente fazer essa retomada das aulas anteriores, para que vocês sempre consigam construir esse conhecimento juntos, né? Para que não fique uma coisa muito pesada e que vocês também vão pouco a pouco entendendo melhor o argumento da Rand e tenham tempo para digerir isso também sem pressa. Alguma pergunta, pessoal? Estou à disposição. Não, tava lavando a mão. Exatamente, Roberto. Isso que a gente vai ver na próxima aula, a justificativa moral, porque aí a gente vai entender o quê, né? O que nós vamos entender? Nós vamos entender por que no debate público nós liberais, nós objetivistas, costumamos perder. Por que nós perdemos no debate público? Se nós defendemos o melhor sistema, né, político da história da humanidade, com os melhores resultados, por que nós seguimos perdendo no debate? A gente vai entender isso na próxima aula. Um abraço, pessoal, uma ótima noite, hein? Qualquer coisa, eu sigo disponível no WhatsApp. Até a próxima quinta. Obrigado, professor. Boa noite, com Deus. Boa noite.